Olá pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, continuação, Émile Durkheim, clássico da Sociologia, aula 2, logo após a nossa vinheta. Certo, marujos? Então, continuando aqui em Émile Durkheim, francês, formado em filosofia e foi o primeiro professor oficial da disciplina de sociologia na França. Certo, pessoas? Suas principais contribuições. Vamos aqui para o quadro, vem comigo. Então, Émile Durkheim, ele elabora um conhecimento sociológico, ele formula uma síntese para se ter um conhecimento sociológico. Dessa síntese, ele extrai três elementos, que são o quê? Primeiro, ter um objeto de investigação definido, depois, procedimento metodológico que será utilizado nessa investigação, seja observação, seja análise de dados, seja pesquisa de campo, entre outros, mas deveria-se ter um procedimento metodológico, assim como existia nas ciências naturais. E por fim, Durkheim sintetiza também, depois que eu tenho o objeto de conhecimento, a metodologia que eu vou utilizar, eu preciso ter a interpretação e a explicação do fenômeno analisado, ou seja, a parte teórica que fecharia a minha análise do fato social. Muito bem? Então ele introduz essa questão mais empírica, mais científica no meio acadêmico. Lógico, então, ele introduz a disciplina de sociologia como uma ciência acadêmica, certo? O que mais nós temos aqui? Durkheim, ele era discípulo de Auguste Comte, também francês, pai do positivismo. Por isso, Durkheim leva nos seus escritos muito do positivismo, ele apresenta muitos conceitos positivistas em suas obras, certo? Então ele tinha essa percepção positivista. Entretanto, aqui Durkheim, ele analisa as coisas, ele diz que esse é um dos seus principais conceitos, fato social. Ele dizia que os fatos sociais deveriam ser analisados como coisas, certo? Da mesma forma que eu analiso coisas, eu analiso os fatos sociais. Embora que ele mesmo admitia a dificuldade de se analisar alguns fenômenos sociais que eram difíceis de ser mensurados. Por exemplo, como eu mensuro a felicidade? Como eu mensuro o amor nas pessoas? Então, tem certos fenômenos dentro da sociedade que são complexos e difíceis de ser mensurados. Durkheim sabia disso, não era ingênuo quanto isto, certo? Durkheim também conceitua aqui que vai dar uma diferenciação do positivismo, certo? Durkheim, ele conceitua sociedades em duas, em primitivas e complexas. É o assunto que nós abordamos no vídeo anterior de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Se você não viu, vem aqui no card e volta no nosso vídeo anterior, certo? Vamos adiante aqui, vamos entender isso aqui. Então, olha só. Quando o Durkheim ele faz essa distinção em duas sociedades, o que ele está fazendo? Ele também, nessa distinção, ele evidencia a divisão do trabalho social. Ele diz que cada indivíduo na sociedade tem uma função social específica no seio desta sociedade. Muito bem? Com isso, Durkheim ele inaugura o que a gente vai chamar de sociologia funcionalista. É isso que ele vai se destacar do positivismo, certo? Também conhecida como a teoria da integração, a integração dos indivíduos nessa sociedade. Durkheim também vai dizer que quando nós observamos um fenômeno social, nós temos que olhar com uma visão holística. O
que significa essa visão holística? Analisar a sociedade como um todo, certo? Analisar ela como um todo, porém, entretanto, contudo, o estudo deve ser realizado a partir das partes, a partir das unidades. Eu tenho uma visão holística, vejo a sociedade como um todo, mas quando eu for estudá-la, eu fragmento, eu estudo as unidades, eu estudo as partes. Depois de eu completar este estudo, o que eu faço? Eu aplico um método que ele vai dizer método indutivo. O que vai ser esse método indutivo? É a construção das conexões. Eu vou pegar então esse estudo das partes e vou juntar no todo da sociedade, fazendo as ligações, fazendo as relações e fazendo as conexões, sempre numa propositura ascendente, ou seja, eu venho do menos complexo e vou conectando ao mais complexo. Esse é o método indutivo de Émile Durkheim. Então, ele é um dos clássicos da sociologia. Ele tem vários livros escritos, ele escreve sobre o suicídio, um estudo muito interessante que nós vamos abordar na aula 3, é a sua análise sociológica sobre o suicídio. Ele faz uma análise sobre a educação francesa, ele como teórico se colocou contra a várias mudanças na educação francesa do seu período. Mas Durkheim ele tem mais livros escritos após a sua morte, que a gente vai chamar de obras póstumas, do que livros escritos propriamente em vida, certo? Então, pessoas, basicamente aqui nós terminamos o nosso segundo encontro sobre Émile Durkheim. Nós vamos abordar mais alguns aspectos na nossa aula 3. Até lá, um abraço e fiquem com Deus.